Entre o concreto e o verde, entre a pressa da cidade e o tempo lento das flores, uma mulher desenhou o Brasil com linhas de sensibilidade e convicção. Essa é a história de Rosa Krenak-Clias, arquiteta, paisagista, professora e pioneira. Uma mulher que enxergou a paisagem não como cenário, mas como espaço de convivência. Fundadora da Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas, ABAP, Rosa consolidou o paisagismo como campo essencial na arquitetura do país. De São Paulo a Belém, de parques a avenidas, sua marca está viva nas cidades e nas pessoas. Nesta homenagem, 4 vozes se unem. Paulo e Sônia, seus filhos. Cissa Barbieri Gorski, arquiteta e autora que conviveu com Rosa, e Lúcia Maria Sá Antunes Costa, professora e pesquisadora que eternizou sua trajetória em livro. Este é um passeio pelas paisagens de Rosa, aquelas que se veem e as que se sentem. Atualmente, Rosa vive em Belo Horizonte e, aos 93 anos, ainda inspira gerações de arquitetos paisagistas pelo mundo. Em meio a um Brasil em transformação, Rosa encontrava beleza no cotidiano, nos gestos simples da casa, na harmonia das formas, nas cores do jardim. Sua presença firme e amorosa marcou profundamente os filhos. Um deles é a Sônia, que hoje relembra a mãe como exemplo de equilíbrio, força e afeto. Minha infância que eu lembro, assim, até os 10 anos, mais ou menos, era que a gente morava numa casinha no Itaim, na rua Tabapuã, que era uma rua bem tranquila, tanto que meu irmão, que gostava muito de jogar bola e andar de bicicleta, eles jogavam bola na rua. Então imagina a rua Tabapuã, que hoje em dia é uma rua muito movimentada. Me lembro, assim, a gente deixava o carro na rua, com a porta sem trancar. Tenho lembrança, assim, de uma vida pacata, tranquila, bem de bairro. E nos fins de semana a gente ia muito para São Roque, que meus avós maternos eram de São Roque, a gente tinha uma chacrinha. E então a gente voltava no domingo cheio de frutas, verduras e flores. Então tenho essa lembrança, assim, de brincar muito de boneca, ter amigas, vinha uma amiga em casa, eu ia na casa das amigas. Mas lembro dessa vidinha, assim, de tomar banho no fim da tarde, na vendinha, comprar alguma coisa de pijama. Parecia uma vida de interior, assim, e a gente morava em São Paulo, no Itaim. Para Paulo Clias, a vida doméstica se entrelaçava ao trabalho e à criação. Cada desenho, cada conversa parecia carregar o mesmo cuidado de quem planta algo duradouro. A gente sempre teve em casa, né? Quer dizer, eu, a minha irmã, o meu pai, que já é falecido, já tem muito tempo, a minha mãe, essa prática de conversar muito sobre a família, de recuperar a história, etc. Então, a minha mãe, ela nasce em 15 de outubro de 1932, né? Numa cidadezinha, na época cidadezinha, né? Uma cidade pequena, São Roque, que fica mais ou menos a 60 quilômetros de São Paulo, né? Uma mãe muito carinhosa, né? Quer dizer, era eu e a Sônia, minha irmã, ela é 5 anos mais nova do que eu, mas ela conseguia conciliar, né? Isso era uma coisa impressionante, de uma forma muito concreta as funções, né? Quer dizer, ela era super companheira, né? Do marido, do nosso pai. Ela era super presente também como mãe, né? No sentido do acompanhamento, do carinho, da escola, da nutrição, da saúde, quer dizer, esses atributos, né? Que os pais em geral deveriam ter mesmo com os filhos, mas nunca abandonou esse outro lado profissional, entende? Quer dizer, então, e a gente sempre reconheceu isso como um fator importante para a felicidade dela e para a nossa felicidade. Rosa formou-se arquiteta pela FAUSP em 1955, um tempo em que poucas mulheres ocupavam esse espaço. Seu olhar ultrapassou o desenho técnico, ela via a cidade como organismo vivo. E foi na docência e nas parcerias que sua semente começou a germinar.
Cissa Barbieri Gorski é arquiteta paisagista formada e mestre pela FAO Mackenzie, com especialização pela Fundação para a Pesquisa Ambiental. Sócia-diretora da Barbieri Gorski Arquitetos Associados, Cissa desenvolve há mais de 4 décadas projetos de planejamento e paisagismo em todo o Brasil, muitos deles premiados. É autora de Rios e Cidades, Ruptura e Reconciliação e co-organizadora da obra O Livro da Rosa, Vivência e Paisagens. Ela relembra o primeiro encontro com Rosa e o impacto que essa relação teve em sua trajetória. Conheci a Rosa quando ela foi minha professora na Faculdade de Arquitetura, no 5º ano, na Universidade Mackenzie. Então ela apresentou uma outra dimensão do projeto, realmente desconhecida até então. Jamais imaginaria que alguns anos depois a gente faria um livro sobre ela. Cissa descreve o despertar de uma geração. Rosa não ensinava apenas a projetar, ensinava a perceber, a sentir e a traduzir o espaço em experiência. A contribuição mais marcante da Rosa para a sociedade brasileira, além da arquitetura e do paisagismo, é sua capacidade de atuação, identificando quais são as questões, fazendo um diagnóstico muito preciso daquilo onde ela vai atuar e sendo muito veemente na defesa daquilo que ela propõe. E isso realmente é um parâmetro importantíssimo para quem atua nessa área, ou quem atua numa área em que o projeto tem que ser respeitado e tem que ser levado adiante. E ela tem essa capacidade de fazer com que as pessoas acreditem naquilo que ela diz, naquilo que ela propõe e levar a cabo isso com muito sucesso. A semente plantada floresceu. Em 1976, Rosa fundou a Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas, ABAP, o marco que consolidou o reconhecimento da profissão no Brasil. E quem testemunhou essa fase foi uma de suas maiores parceiras intelectuais e amigas. Lúcia Maria Sá Antunes Costa é arquiteta pela Universidade Santa Úrsula, PhD, pela Universidade de London. Professora titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde atua nos programas de pós-graduação em urbanismo e arquitetura paisagística. Pesquisadora do CNPq e da FAPERJ, coordenou projetos urbanos e paisagísticos como Rio Cidade e Favela Bairro. E é co-organizadora da obra O Livro da Rosa, Vivência e Paisagens, que recebeu o Prêmio Cultura Arquitetônica IAB São Paulo 2021. Rosa deu forma à profissão e moldou com paciência e firmeza o reconhecimento de todo um campo. O primeiro contato que eu tive com a Rosa foi quando ela organizou um encontro de todos os professores de paisagismo do Brasil, na USP, em São Paulo, para discutir o ensino de paisagismo em escolas de arquitetura. Isso foi no início dos anos 90, por volta de 1993. Ali, naquele momento, a Rosa estimulou que fizéssemos uma discussão ampla, através de um evento nacional, que discutisse o ensino de paisagismo em escolas de arquiteturas brasileiras. E essa foi a semente do Enepeia, que se tornou um encontro, atualmente é o encontro mais importante de arquitetura paisagística no país, e ele acontece regularmente há quase 30 anos, ou mais de 30 anos, na verdade. E essa foi uma iniciativa da Rosa importantíssima no campo da arquitetura paisagística. E nesse momento, nesse encontro em São Paulo, nesse nosso primeiro encontro em São Paulo, a Rosa, então, foi conectando todas as pessoas que estavam ali, os jovens professores mais experientes. Então, a Rosa foi conectando, congregando, construindo já um corpo de professores que pudesse encaminhar essa ideia que ela estava colocando. E essa habilidade que ela tem em conectar as pessoas é uma das características mais interessantes e mais assim, bonitas da personalidade da Rosa e do seu jeito de trabalhar. Ela compartilha pessoas, compartilha conhecimento,
Compartilhar é um verbo realmente muito importante na trajetória da Rosa. Lúcia fala sobre a criação da ABAP e sobre a visão pioneira de Rosa na construção de uma identidade profissional. A maior descoberta, surpresa sobre a vida dela, para mim, foi a impressionante atuação da Rosa em várias situações diferentes, várias ações diferentes, todas elas relacionadas no campo da arquitetura ou do planejamento paisagístico. A Rosa é mais conhecida pela qualidade dos seus projetos, principalmente em espaços públicos. É indiscutível a contribuição impressionante que ela trouxe para várias cidades brasileiras nesse sentido, e também por ter liderado a criação da ABAP, Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas. Mas ela também teve atuações impressionantes e que foram pioneiras em outras situações de trabalho que, no seu conjunto, mostram, de fato, um percurso extraordinário. Para Paulo Clias, a ABAP foi mais que uma associação, foi um movimento de união e pertencimento. Na década de 70 também, ela se contactou com um organismo internacional, que é a IFLA, em português seria a Federação Internacional das Associações de Arquitetos Paisagistas, né? E os colegas dos outros países estimularam ela a criar uma associação no Brasil. A ABAP instituiu uma coisa que a Rosa sempre brigou, né? Não para ter o nome dela, óbvio, mas para fazer um estímulo para os estudantes de arquitetura se interessarem pela cadeira de arquitetura paisagística. Então tem uma premiação anual. Geralmente são trabalhos de final de curso do 5º ano da arquitetura, né? Então é um prêmio Rosa Clias de arquitetura paisagística, né? Então, também mais um reconhecimento, não só da Rosa como profissional, mas pelo empenho que ela sempre teve, né, nessa área da formação profissional e da formação acadêmica, né? Pelo trabalho que ela desenvolvia na ABAP, também foi, entre aspas, um celeiro, né, vamos dizer assim, de formação de arquitetos paisagistas. A cidade sempre foi o grande ateliê de Rosa. De São Paulo a Belém, seu traço redefiniu o espaço público, unindo técnica, natureza e sensibilidade humana. Cissa fala novamente, relembrando o impacto de uma das obras mais emblemáticas da arquiteta. E recentemente fui visitar um projeto dela, que é o Sesc Interlagos, e que foi desenvolvido por ela na década de 70, no início da década de 70, e é absolutamente atual. É impressionante o vigor que esse projeto tem lá, como ela tratou a questão da topografia, como é que ela foi trabalhando com a vegetação e como é que ela aportou uma série de equipamentos de lazer naquela época muito pouco valorizados e muito pouco conhecidos no Brasil. Então ela é um momento em que o Sesc está se desenvolvendo muito. E ela tem essa assinatura desse projeto do Sesc, realmente é maravilhoso. E é muito impressionante como a população usa cada uma desses setores que ela foi desenvolvendo. Rosa viu o urbanismo como extensão da alma. Para ela, a cidade era um jardim em escala humana. A gente pode verificar que desde os seus primeiros trabalhos para Curitiba, São Paulo, e depois para outras cidades do norte e nordeste do Brasil, tais como Belém do Pará, São Luís do Maranhão, Salvador, entre outros, a Rosa se dedica com paixão à tarefa de proporcionar espaços públicos de indiscutível qualidade, visando sempre a melhoria da vida urbana. Eu diria que o trabalho da Rosa dialoga com a cidade, sociedade e natureza a partir de algumas características do seu modo de trabalhar. Dentre elas, eu destacaria 3, que eu acho que são as mais importantes. O seu grande conhecimento no campo do projeto e do planejamento paisagístico, sem dúvida, isso é a base. Depois, a sua habilidade em organizar equipes interdisciplinares em seus trabalhos. Ela chamava
profissionais do mais alto gabarito nos campos da botânica, da geografia, agrônomos, climatólogos, entre vários outros. E também na sua habilidade em se relacionar politicamente com o poder público, o que fez com que o que foi fundamental para que muitos desses trabalhos se concretizassem. A maneira como ela se relaciona com prefeitos, governadores, secretários, entre outros. Esse conjunto de ações está na base das atuações da Rosa nos diversos campos em que ela atua profissionalmente. Longe das pranchetas e congressos havia a mulher Rosa, curiosa, amorosa, encantada pela vida. Sônia e Paulo recordam esse lado sensível que fazia dela muito mais que uma arquiteta. Tinha muitos interesses: cinema, literatura, poesia, teatro, música. Ela gostava muito de música. Me lembro assim, ela tinha muito interesse em visitar exposições, ter uma vida cultural rica. Também era uma pessoa que dava um valor muito grande para as amizades. A gostar muito de artes plásticas, de pinturas, de gravuras, de desenhos, né? Ela sempre gostou muito de cozinhar, né? Apesar de não ter o tempo, né, de cozinhar no dia a dia, mas ela sempre teve livros de receita, tinha algumas receitas especiais, então quando tinha, né, no final de semana alguma coisa, ela também se aventurava a fazer algumas coisas na cozinha, mas principalmente as viagens. Acho que era isso, é o que mais marcava. A jornada se encerra, mas o legado floresce. As sementes plantadas por Rosa seguem germinando em cada nova geração de arquitetos e paisagistas. Rosa não desenhou apenas jardins, desenhou caminhos de convivência, esperança e pertencimento. Seu trabalho é a prova de que a cidade pode sim ser um espaço de afeto. Sua obra é conversa entre tempo, espaço e memória, entre o que cresce e o que permanece. Projetar é cuidar, e cuidar é amar. Que a paisagem que Rosa desenhou continue viva em cada cidade, em cada praça, em cada gesto de quem planta o futuro. Muito forte, uma pessoa com uma grande força interna e com uma grande capacidade de trabalho, de foco. Eu acho que o principal ensinamento que fica para a vida, né, é essa coisa de fazer uma defesa ardorosa daquilo que você acredita. Eu diria que a Rosa é como um cometa iluminado, né, que vem mostrando novos caminhos, novas oportunidades, novas maneiras de atuar profissionalmente em arquitetura paisagística no Brasil. Se eu tivesse que resumir o legado da Rosa numa palavra ou frase, seria: ela é uma pessoa que se apaixona pelo que ela faz e tem a capacidade de transmitir isso